Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e hoje nós estamos aqui reunidos para dar início ao estudo do livro Paulo e Estevão. Esta obra, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Paulo e Estevão é o terceiro dos chamados romances históricos, trazidos por Emmanuel, e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1941. Nossos encontros aqui para o estudo são semanais e acontecem sempre às terças-feiras, eles vão ao ar às terças-feiras, mas ficam gravados na nossa playlist, na playlist do canal Videira Espírita, para que possam assisti-los a qualquer dia e a qualquer hora. E nessa playlist vocês também poderão encontrar os estudos anteriores. O primeiro foi o romance Há 2000 anos, depois o romance 50 anos depois. E então, amigos, para que tenhamos uma ambiência favorável ao estudo, que possamos aquietar nossos pensamentos, serenar nossos pensamentos, teremos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido também a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. A mensagem de hoje é a número 1, intitulada O Tempo. O versículo destacado por Emmanuel está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo número 6. E as palavras de Paulo: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Vamos ver as considerações trazidas a nós por Emmanuel. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto,
Desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos para nos aprofundarmos na obra trazida a nós por Emmanuel, pela mediunidade de nosso querido Chico Xavier. Esta obra, Paulo e Estevão. Pedimos, Senhor, a tua presença para que possamos ter um ambiente adequado para o nosso estudo. Que o nosso anjo guardião nos ajude, nos intuindo, nos fazendo perceber todas as lições trazidas nas linhas e entrelinhas do romance. Oferecemos a Ti, Senhor, a tarefa de divulgar tão bela obra, para que possamos todos aprender com ela. Sê conosco neste dia em que damos início ao estudo de Paulo e Estevão. Que assim possa ser, com a graça do bom Pai. Então, amigos, vamos dar início, não é? A mais este estudo da obra Paulo e Estevão. Então, eu trouxe aqui, antes que nós comecemos com a introdução assinada por Emmanuel, vamos aqui falar sobre Paulo e Estevão. Paulo de Tarso nasceu com Saulo de Tarso, né, porque ele veio dessa cidade. O nome Saulo de Tarso faz alusão, né, à cidade onde ele nasceu, na Turquia. Ele era de família judaica com cidadania romana. Então, aqui, nos estudos que eu fiz, né, buscando, fazendo as pesquisas, vimos aqui que ele tinha cidadania romana, pois todos que nasciam em Tarso a recebiam. E eles a recebiam conforme decisão de Marco Antônio e Cleópatra, que ali se encontravam pelas belezas do lugar. E eles decidiram que quem nascesse em Tarso teria cidadania romana. Aos 30 anos aproximadamente, ele vai para Jerusalém investigar uma certa doutrina estranha que tentava apresentar o Messias como um carpinteiro. O que era inconcebível para ele, pois via o reinado como um reinado material e não espiritual. Vai à igreja cristã para desmascarar e desmontar o pensamento de que o Messias viria da Galileia e como carpinteiro. E lá conhece Estevão e debatem. Estevão, nascido Gesiel, o nome de batismo, Gesiel, o nome de nascimento, na cidade de Corinto, na Grécia, de família judaica, da tribo de Isacar, uma das 12 tribos de Israel. A família se viu obrigada a abandonar a propriedade devido aos desentendimentos de seu pai com o representante do Império Romano, que culmina com a tortura e morte de seu pai. Com o seu envio às galeras dele, né, Estevão, Gesiel, com seu envio às galeras e com o lançamento de sua irmã Abigail à própria sorte, que adotada
pela filha de Ruth, ela com aos 18 anos, né, adotada pela família de Ruth, que também abandona Corinto após a morte do filho. Vão para Jope, perto de Jerusalém. Gesiel é liberto das galeras por ter cuidado de um romano que havia ficado doente de algo contagioso. Então, como recompensa, ele foi libertado. Né? E ele acabou em uma praia, foi resgatado e ficou lá, ficou delirando por 7 dias. Né? Então, essa é uma pequena introdução de quem são esses personagens. Né? E Paulo, então, com aos 30 anos, e Estevão, 25 anos de idade. Vamos dar, então, início aqui a página 7, para quem tem esta edição do romance. Breve notícia. Não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. Então, ele era apóstolo dos gentios, assim chamado, né, por ter pregado o cristianismo ao povo não judeu. Então, ele era o apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida? Quanto à primeira hipótese, né, quanto à homenagem, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, né, as informações mais detalhadas da vida dele, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. No escopo essencial, né, no propósito essencial, não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas, com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas, as lutas amargas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. As igrejas amornecidas, né, as igrejas mornas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, né, transigentes, preferindo as dominações e regalos, né, e prazeres de ordem material. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo,
mas, quando não lhe atribuíram certos títulos de favor, gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa. Quem ciente a tal respeito? Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, a desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência, o apelo, é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, ironias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre que se fizer ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Então, aqui temos o objetivo da obra, demonstrar. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e universalidade da lei de cooperação. E, para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo.
Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E amor é a força de Deus que equilibra o universo. Desde já, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros de nosso tentame singelo, né? De nossa tentativa singela. Né? Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura, infalível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito, para os que vivam em espírito. E ao pedantismo, né, a arrogância dogmática ou literária de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que se a letra mata, o espírito vivifica. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Assinado, Emmanuel. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 8 de julho de 1941. Então, temos aqui uma belíssima introdução à obra, não é? Trazida a nós por Emmanuel. E vemos, então, esse Paulo de Tarso, né? que foi fariseu, que era um especialista nos cumprimentos da lei. E que, como já dissemos, pregava o cristianismo para os povos não judeus. E lembrando que os judeus, que os gentios, eles podiam conviver com os judeus, mas não tinham mesmas regras, as mesmas leis, né? que esses judeus. Né? Não podiam se casar, os judeus, e também, tampouco, entrar no templo. E Paulo de Tarso, então, decidiu trabalhar entre eles e alargar as fronteiras do cristianismo. Então, nós veremos aqui uma belíssima narrativa, né, do que foi a passagem de Paulo de Tarso entre nós. E vamos aproveitar que temos tempo, não é? E começar o nosso estudo, indo já para o primeiro capítulo, né? Na página 13, lembrando sempre que para essa versão, né, para essa edição do romance, estamos aqui, então, no capítulo 1, página 13, intitulado Corações Flagelados. Amanhã enfeitava-se de muita alegria e de sol, mas as ruas centrais de Corinto estavam quase desertas. Então, já vamos começar aqui nos situando, né, na história. Estávamos em Corinto, né, um importante centro comercial e cultural da Grécia Antiga, localizada no istmo, na faixa estreita, né, de terra que liga a Grécia continental ao Peloponeso. Vou até colocar aqui uma imagem, um mapa, que nós podemos ali, está sinalizado com essa seta vermelha, né, a localização de Corinto. Então, a história começa aí em Corinto. E nas imagens temos as ruínas, né, que hoje existem de Corinto.
que foi, pela descrição dada, uma belíssima cidade, né? E aqui essa informação também do sol, e já vamos entendendo do clima, que época deveria ser, né? Talvez, não sei se já verão, vamos ver. No ar, brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe. Entretanto, não se observava na fisionomia suntuosa das vias públicas, né? Então, é a característica da cidade, né? As vias públicas, as ruas eram suntuosas, né? O sorriso de suas crianças despreocupadas, nem o movimento habitual das liteiras de luxo em seu giro costumeiro. A cidade, edificada por Júlio César, era a mais bela joia da velha Caia, servindo de capital a formosa província. Então, nós temos aqui já uma informação sobre a Caia, uma nota da editora ao pé da página, que esclarece e diz assim: província do Império Romano que compreendia o atual Peloponeso e o sul da Grécia. A sua capital era Corinto, formada em 146 a.C., após uma brutal campanha em que a cidade de Corinto foi devastada pelo general Licínio Minúcio e os habitantes chacinados ou vendidos como escravos. Licínio Minúcio herda, assim, o cognome de Acaico, ou seja, conquistador da Acaia. Então, essa província romana, né, a Caia, já nos colocamos aqui. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico, em sua pureza antiga, mesmo porque, depois de um século de lamentável abandono, após a destruição operada por Múmio, daí temos aqui já também, ao pé da página, a informação sobre Múmio, né, que tratava de Lúcio Múmio, militar e político romano do século II a.C., também conhecido como Licínio Minúcio, cujo cognome é Acaico, ou seja, conquistador da Acaia. Então, é esse Múmio que foi mencionado anteriormente. Esse Múmio, ele praticamente despovoou a cidade, né? Ela foi restaurada posteriormente por Júlio César, no primeiro século antes de Cristo. Então, vamos continuar aqui a leitura. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico em sua pureza antiga, mesmo porque, depois de um século de lamentável abandono, após a destruição operada por Múmio, né, essa questão que falamos, que ele praticamente despovoou a cidade, né, restaurando-a, o grande imperador transformara Corinto em colônia importante de romanos, para onde acorrera grande número de libertos ansiosos de trabalho remunerador ou proprietários de promissoras fortunas. A estes associara-se vasta corrente de israelitas e considerável percentagem de filhos de outras raças que ali se aglomeravam, transformando a cidade em núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente. Sua cultura estava muito distante das realizações intelectuais do gosto grego mais eminente, misturando-se em suas praças os templos mais diversos. Obedecendo talvez a essa heterogeneidade de sentimentos, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem na grande maioria dos seus habitantes. Então, já vemos aí um clima de libertinagem, né, na cidade. Os romanos lá encontravam campo largo para suas paixões, entregando-se desvairadamente ao venenoso perfume desse jardim de flores exóticas.
Isso está me levando também ao romance, né, de há 2000 anos, quando a capital do Império, Roma, também vivia esse, esse clima, né, essas tradições de libertinagem, eram o povo muito materialista, né, de tudo, acontecia de tudo, eles viviam para as orgias, né, estamos aqui, anos, né, adiante, vemos acontecendo, né, o mesmo estilo de vida. Né. Ao lado dos aspectos soberbos e das pedrarias rutilantes, o pântano das misérias morais exalava nauseante bafio, quer dizer, um mau cheiro. A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. De quando em quando, os grandes escândalos reclamavam as grandes repressões. Nesse ano de 34 depois de Cristo, então temos aí a primeira alusão à época em que a história se passa. Né? A cidade em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, exigindo severas devassas, severas investigações. O procônsul, né, que era o representante de César, não hesitara ante a gravidade da situação. Expedindo mensageiros oficiais, solicitara de Roma os recursos precisos. E os recursos não tardaram. Em breve, a galera das águias dominadoras, águias, lembramos que é o símbolo, né, do Império Romano, auxiliada por ventos favoráveis, trazia no bojo as autoridades da missão punitiva, cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Eis porque, nessa manhã radiosa e alegre, os edifícios residenciais e as lojas do comércio apresentavam-se envolvidos em profundo silêncio, semicerrados e tristes. Os transeuntes eram raros, com exceção de vários magotes de soldados, né, vários grupos, né, de soldados, que cruzavam as esquinas despreocupados e satisfeitos, como quem se entregava de bom grado ao sabor das novidades. Já de alguns dias, um chefe romano, cujo nome se fazia acompanhar de sombrias tradições, fora recebido pela corte provincial, ali desempenhando as elevadas funções de legado, né, de enviado de César, cercado de grande número de agentes políticos e militares e estabelecendo terror entre todas as classes, com seus processos infamantes. Licínio Minúcio. Olha o nome, né? Nós já mencionamos quem foi Licínio Minúcio. Licínio Minúcio chegara ao poder mobilizando todos os recursos da intriga e da calúnia. Conseguindo voltar a Corinto, onde estacionara anos antes, quer dizer, ele já havia estado em Corinto, né? Sem maior autoridade. Tudo ousava agora, por aumentar seus cabedais, fruto de avareza insaciável e sem escrúpulos. Pretendia recolher-se mais tarde àqueles sítios onde suas propriedades particulares atingiam grandes proporções, esperando aí a noite da decrepitude, né, de sua velhice já adiantada. Assim, de maneira a consumar seus criminosos desígnios, iniciou largo movimento de arbitrárias expropriações, a pretexto de garantir a ordem pública em benefício do poderoso império que a sua autoridade representava. Então, temos aí um caso claríssimo, né, de abuso de poder. E vamos ver aqui, então, as palavras usadas que ligam que se ligam a Licínio Minúcio. Intriga, calúnia, avareza insaciável, sem escrúpulos,
criminosos desígnios, arbitrárias expropriações, muitas questões assim bem negativas que mostram quem é este general, né? O general Licínio Minúcio. Vamos adiante. Numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como as vítimas preferenciais da nefanda extorsão, né? Uma abominável extorsão. Por toda parte, começavam a chorar os oprimidos. Entretanto, quem ousaria o recurso das reclamações públicas e oficiais? A escravidão esperava sempre os que se entregassem a qualquer impulso de liberdade contra as expressões da tirania romana. E não era só a figura desprezível do odioso funcionário que constituía para a cidade uma angustiosa e permanente ameaça. Seus asseclas espalhavam-se em vários pontos das vias públicas, provocando cenas insuportáveis, características de uma perversidade inconsciente. A manhã ia alta, quando um homem idoso, dando a entender que buscava o mercado pelo cesto que lhe pendia das mãos, atravessava a passos vagarosos uma praça ensolarada e extensa. Um grupo de tribunos alveja-o com ditérios deprimentes entre gargalhadas de ironia. O velhinho, que denunciava nos traços fisionômicos a linha israelita, demonstrava perceber o ridículo de que vinha sendo objeto, mas, distanciando-se dos militares patrícios, como desejoso de resguardar-se, caminhou com mais timidez e humildade, desviando-se em silêncio. Foi nesse instante que um dos tribunos, em cujo olhar autoritário perpassava acentuada malícia, acercou-se dele, interrogando-o asperamente. Olá, judeu desprezível, como ousas passar sem saudar os teus senhores? E aqui nós temos também uma nota da editora, esclarecendo que essa expressão, né, judeu desprezível, era utilizada pelo personagem na época do cristianismo nascente, manifestando o preconceito que atualmente é condenado pela própria legislação humana. Mas era um preconceito realmente que existia e era exteriorizado em palavras, né? Olá, judeu desprezível, como ousas passar sem saudar os teus senhores? O interpelado estacou pálido e trêmulo. Seus olhos revelaram estranha angústia que resumia, na sua eloquência silenciosa, todos os martírios infinitos que flagelavam a sua raça. As mãos enrugadas lhe tremiam ligeiramente, enquanto o busto se arqueava reverente, premindo, né, apertando a longa barba encanecida, a sua esbranquiçada, já branca. Né? Teu nome? Tornou o oficial entre desrespeitoso e irônico. Yoredeb, filho de Jared, respondeu timidamente. E por que não saudastes os tribunos imperiais? Senhor, eu não ousei, explicou quase lacrimoso. Não ousaste? Perguntou o oficial com profunda aspereza. E antes que o interpelado conseguisse oportunidade para mais amplas desculpas, o mandatário imperial, né, o representante imperial, assentou-lhe os punhos cerrados no rosto venerável em bofetões sucessivos e impiedosos. Toma, toma! Exclamava rudemente ao estridor das gargalhadas dos companheiros presentes à cena em tom festivo. Guarda mais esta lembrança. Cão asqueroso, aprende a ser educado e agradecido. Quer dizer, outra mostra aqui que nós temos aqui de abuso de poder, né? de desrespeito, de agredir por agredir. Né? Alguém que não estava fazendo nada, simplesmente passando.
Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre isso depois. O velhinho cambaleou, mas não reagiu. Percebia-lhe a surda revolta íntima, a traduzir-se no olhar chamejante, indignado, que lançou no agressor com uma serenidade terrível. Num movimento espontâneo, olhou os braços encarquilhados na luta e no sofrimento, reconhecendo a inutilidade de qualquer revide. Foi quando o verdugo inesperado, observando-lhe a calma silenciosa, pareceu medir a extensão da própria covardia e, colando as mãos na complicada armadura do cinto, voltou a dizer com profundo desdém: agora que recebeste a lição, podes procurar o mercado, judeu insolente. Outra forma de ofender mesmo, né? Insolente. Agora vamos ver sobre esse episódio, né? Nós temos lá no Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 9, da Lei de Igualdade, no subitem Desigualdades Sociais. Vemos a questão 807. E Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Merecem anátema, né? A excomunhão, merecem a excomunhão. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Então, nós temos aqui a mostra, né, de que a forma como esses soldados romanos trataram este homem, este idoso, que simplesmente passava, terá um preço. E, então, hoje, quando a gente vê, de repente, alguém passando por uma situação, nós, às vezes, pensamos, puxa, mas que coisa injusta, né? Será? Pode estar aí, né? Sofrendo tudo o que fez a outro no passado, né? Então, temos aí a doutrina espírita nos esclarecendo, nos trazendo essa questão, são as leis morais, não é? São as leis de igualdade. Essa lei de igualdade são as leis morais. Então, temos aí as leis de Deus, né, que são imutáveis. Vamos continuar, então, a nossa história. A vítima dirigiu-lhe, então, um olhar de ansiosa amargura, no qual transpareciam as dolorosas angústias em toda uma longa existência. Emoldurado na túnica singela e na velhice venerável, aureolada por cabelos branqueados nas quais penosas experiências da vida, o olhar do ofendido semelhava-se a um dardo invisível que penetraria para sempre a consciência do agressor, desrespeitoso e mau. No entanto, aquela dignidade ferida não se demorou muito na atitude de exprobração, de advertência, intraduzível em palavras. Em breves instantes, suportando os ditérios, suportando os sarcasmos da geral zombaria, prosseguiu no objetivo que o levara a sair à rua. O velho Yoraved experimentava agora estranhas e amargas reflexões. Duas lágrimas quentes e doloridas sulcavam-lhe as rugas da face macilenta, perdendo-se nos fios grisalhos da barba veneranda. Que fizera para merecer tão pesados castigos? A cidade fora trabalhada pelos movimentos de rebeldia de numerosos escravos, mas seu pequeno lar prosseguia com a mesma paz dos que trabalham com dedicação e obediência a Deus. A humilhação experimentada fazia-o regressar pela imaginação aos períodos mais difíceis da história de sua raça.
Por que motivo e até quando sofreriam os israelitas a perseguição dos elementos mais poderosos do mundo? Qual a razão de serem sempre estigmatizados como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra? Entretanto, amavam sinceramente aquele Pai de justiça e amor, que velava dos céus pela grandeza da sua fé e pela eternidade dos seus destinos. Enquanto os outros povos se entregavam ao relaxamento das forças espirituais, transformando esperanças sagradas em expressões de egoísmo e idolatria, Israel sustentava a lei do Deus único, esforçando-se em todas as circunstâncias por conservar intacto seu patrimônio religioso, com sacrifício, embora da sua independência política. Acabrunhado, o pobre velho meditava na própria sorte. Esposo dedicado, enviuvara quando aquele mesmo Licínio Minúcio, questor, era o cobrador de impostos, o procurador, do império, anos antes, instaurara nefandos processos em Corinto, a fim de punir alguns elementos de sua população descontente e rebelada, desculpa. Sua grande fortuna pessoal fora extremamente reduzida e houve de amargar uma prisão injusta, resultante de falsas acusações que lhes valeram pesados dissabores e terríveis confiscos. Sua mulher não havia resistido aos sucessivos golpes que lhe feriram fatalmente o coração sensível, mergulhando-se na morte, atormentada de acerbos, de rigorosos desgostos, e deixando-lhe os 2 filhinhos que constituíam a coroa de esperança da sua laboriosa existência. Gesiel e Abigail desenvolviam-se sob o carinho de seus braços afetuosos, e por eles, no acúmulo dos sagrados deveres domésticos, sentia que a neve da estrada humana lhe alvejara precocemente os cabelos, consagrando a Deus as suas mais santas experiências. A mente lhe veio então mais viva a silhueta graciosa dos filhos. Era um lenitivo conhecer o sabor agradável das experiências do mundo, em benefício deles. O tesouro filial compensava-o das flagelações em cada acidente do caminho. A evocação do lar, onde o amor carinhoso dos filhos alimentava as esperanças paternas, suavizou-lhe as amarguras. Então, nós vemos aqui que ele perdeu tudo, Ele tinha a sua fortuna pessoal, e já em função, pela intervenção de Licínio Minúcio, naquela vez que ele já esteve anteriormente, como foi mencionado, que foi o responsável, pelo saque de sua fortuna pessoal. E com isso, ficou viúvo, sua esposa, então, não suportou, os golpes, os dissabores, e ele ficou, então, com os 2 filhinhos, Gesiel e Abigail. E os anos se passaram, e agora, então, ele tem os filhos, a sua melhor parte, Vê como uma graça. Que importava a brutalidade do romano conquistador quando sua velhice se aureolava dos mais santos afetos do coração? Experimentando resignado consolo, chegou ao mercado, onde se abasteceu do que necessitava. O movimento não era intenso na feira habitual, como nos dias mais comuns. Entretanto, havia certa concorrência de compradores, principalmente, maiormente, dos libertos e pequenos proprietários, que afluíam das estradas de Cencreia, que uma explicação ao pé da página, antiga cidade da Grécia, no Peloponeso, junto ao Golfo Sarônico, no Istmo de Corinto,
Paulo visitou-a em 55, em sua passagem rumo a Jerusalém. Então, Cencreia, nome da cidade. Nem havia terminado a compra de peixe e legumes, luxuosa liteira parou no centro da praça, e dela saltou um oficial patrício, desdobrando largo pergaminho. Ao sinal de silêncio, que fizera emudecer todas as vozes, a palavra da estranha personagem vibrou forte na leitura fiel do édito que trazia. Então vamos ver o que esse oficial patrício leu para que todos que ali estavam escutassem. Licínio Minúcio, questor do império e legado de César, encarregado de abrir nesta província necessária devassa, né, necessária sindicância, né, averiguação, para restabelecimento da ordem em toda a Acaia, convida a todos os habitantes de Corinto que se considerarem prejudicados em seus interesses pessoais ou que se encontrarem necessitados de amparo legal, a comparecerem amanhã, ao meio-dia, no Palácio Provincial, junto ao Templo de Vênus Pandemos, a fim de exporem suas queixas e reclamações, que serão plenamente atendidas pelas autoridades competentes. Lido o aviso, o mensageiro retomou a elegante viatura que, sustentada por hercúleos braços escravos, desapareceu na primeira esquina, envolvida por uma nuvem de pó levantada em remoinho pela ventania da manhã. Então, nós aqui, já conhecendo as características de Licínio Minúcio e sabendo as coisas, né, que ele fez quando nem tinha tanto poder quanto tem agora, vendo aqui a história do saque, né, das propriedades de... Ai, quase caiu aqui. Né, das propriedades de Jorredeb, né, do idoso, a gente para pensar, né? Como? Vão reparar qualquer dano que tenham cometido, dar amparo legal, né, tratar de interesses pessoais, né, aqueles que se sentiram prejudicados. No caso, o próprio Yocheved, né? Yocheved também teria sido vitimado, né? Mas a gente já fica aqui atento, né? Entre os circunstantes, surgiram logo opiniões e comentários. Os queixosos não tinham conta. O legado e seus prepostos logo de começo se apossaram de pequenos patrimônios territoriais da maioria das famílias mais humildes, cujos recursos financeiros não davam para custear processos no fórum provincial. Daí a onda de esperanças que avassalava o coração de muitos e a opinião pessimista de outros, que não enxergavam no édito senão nova cilada, para obrigar os reclamantes a pagarem muito caro as suas legítimas reivindicações. Então, aqui, né, nós vemos que as pessoas também têm aqueles mais inocentes, mas também os outros que já ficaram, como dizemos hoje, com o pé atrás, né? Não confiaram, partindo de quem vinha a notícia. Né? E o Revédia ouviu a comunicação oficial, colocando-se imediatamente entre os que se julgavam com direito a esperar legítima indenização pelos prejuízos sofridos noutros tempos. Animado das melhores esperanças, desandou para casa, escolhendo o caminho mais longo, de modo a evitar novo encontro com os que o haviam humilhado rudemente. Não havia caminhado muito, quando lhe surgiram à frente novos grupos de militares romanos, em conversações ruidosas que transbordavam alacremente nas claridades da manhã.
Defrontando o primeiro grupo de tribunos e sentindo-se alvo de comentários deprimentes a transparecerem em risos escarninhos, o velho israelita considerou: deverei saudá-los ou passar mudo e reverente, como procurei fazer na vinda. Preocupado em evitar novo pugilato que agravasse as humilhações daquele dia, inclinou-se profundamente qual mísero escravo e murmurou tímido: salve, valorosos tribunos de César. Mal acabou de dizer, e um oficial de fisionomia dura e impassível se acercou, exclamando colérico: que é isso? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Façamos justiça por nossas próprias mãos. E novas bofetadas estalaram no rosto dorido do infeliz, que necessitava concentrar todas as energias na vontade para não se atirar, de qualquer modo, a uma reação desesperada. Sem uma palavra de justificação, o filho de Jared submeteu-se ao castigo cruel. Seu coração precípite parecia rebentar de angústia no peito envelhecido. Todavia, o olhar refletia a intensa revolta que lhe ia na alma opressa. Impossibilidade de coordenar ideias em face da agressão inesperada, na sua atitude humilde reparou que, desta vez, o sangue jorrava das narinas, tingindo-lhe a barba branca e o linho singelo das vestiduras. Isso, porém, não chegou a sensibilizar o agressor, que por fim lhe vibrou a última punhada na fronte enrugada, murmurando: safa-te, insolente. E nós vamos, então, fazer a pausa de nosso estudo, aqui, levando em conta aqui o nosso tempo, né? E depois, na próxima semana, retomaremos o estudo aqui na página 19, no penúltimo parágrafo. Então, vamos elevar o nosso pensamento em prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estudo, onde começamos a conhecer a história que irá se desenrolar diante de nós. Já podemos ver os maus tratos dados ao idoso judeu pelos soldados romanos, mostrando toda a sua crueldade. Mas também sabemos que haverá a correção um dia. Que nós possamos, Senhor, ir aprendendo a cada página e trazendo para a nossa vida diária todo esse aprendizado. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade do estudo e entregamos os nossos dias que temos separando no nosso próximo encontro as suas mãos, Senhor, pedindo que ilumines o nosso caminho. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Então, amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita na próxima semana, quando retomaremos o estudo da obra Paulo e Estevão. Até lá, muita paz.